Fala pessoal, tudo certo? Eu sou a Alice, social media aqui da Pratique, e esse é o terceiro episódio do Caminhos e Carreiras, um quadro onde a gente visa falar um pouquinho mais sobre os cargos aqui na Pratique, sobre a trajetória pessoal das pessoas que ocupam esses cargos e como eles desenvolvem as funções aqui dentro. A gente tá aqui com o Leonardo, engenheiro técnico responsável da Pratique, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. Ele é engenheiro mecânico e daí eu quero saber se o meu carro parar, se ele consegue consertar. Léo, vamos falar primeiro sobre a sua trajetória pessoal. Eu sei que você é formado na UTF-PR, que é uma das maiores e melhores universidades federais de tecnologia, não só do Paraná, mas do Brasil. E eu quero que você fale um pouco mais sobre como você chegou na UTF, a sua trajetória pessoal até chegar na UTF e pós-UTF também, como que foi a experiência de cursar engenharia lá, pós-UTF, como foi sua trajetória até chegar na Pratique. Conta um pouco mais pra gente sobre. Obrigado, Alice, pelo espaço. Minha trajetória, ela começou quando eu comecei a fazer o curso técnico de mecatrônica, né? Muito por influência do meu pai, que trabalhava muito na área de mecânica. Depois que eu formei em mecatrônica, em 2014, eu entrei na UTF-PR, no campus Londrina, né? Onde eu pude desenvolver ali um pouquinho mais minha relação com essa parte tecnológica, né? A parte muito ali de projetos, e até que chegou a época que eu estava para me formar, né? Que é a época que você tem que fazer um estágio, e era a época de pandemia, então foi uma época bem difícil, porque você não tinha muitas empresas contratando, por questão que você não podia ter presencial, e muitas vezes presencial é necessário para um treinamento, né? De um estagiário. Chegou um ponto que eu encontrei uma empresa no emprego anterior que eu estava antes daqui, consegui um estágio lá. E lá eu desenvolvi minhas técnicas como projetista, né? A parte de dimensionamento mecânico, fui aprendendo um pouquinho mais exercendo o que eu tinha aprendido na faculdade. E também foi onde eu tive o primeiro contato com a Pratique. A empresa que eu estava, ela prestava um serviço de terceiro aqui para a parte de engenharia. A Pratique na época não tinha um setor estruturado de engenharia. Foi lá que eu comecei a entrar um pouquinho nos projetos, fazer detalhamento de peças, desenvolver novas estruturas. Então eu tô bem perto do começo da história da Pratique, né, da parte do solar. Depois eu fui efetivado nessa empresa que eu tava, continuei em contato com os projetos daqui, só que eu também tinha outras linhas, né, da parte muito mais comercial, que acabou que não foi muito para frente, e veio acarretar junto com a oportunidade que a Pratique estava estruturando um setor de engenharia próprio no antigo superior, conversou com o Júnior e tudo mais, e deu certo, o Júnior acabou me trazendo para cá, né, bem no comecinho aí do setor. Então aí eu entrei aqui como engenheiro mecânico, né, tinha um superior a mim, e fui fazendo muita parte aí do dimensionamento, cálculo estrutural, né, ajudando a desenvolver novos produtos, até que chegou a oportunidade, né, tinha ficado vago o cargo de engenheiro técnico responsável da parte da gestão da engenharia, acabaram me convidando para estar assumindo essa vaga, que é a vaga que eu tô aqui hoje. Você, então, basicamente, desde ali, quando você se formou? Eu me formei em 2021, mais ou menos. Você, então, desde a sua formação, já ingressou logo na Pratique no comecinho da empresa, e desde então tá aí com a gente. O cargo de engenheiro técnico responsável, ele fica responsável pela gestão do setor, né? Mas ele desenvolve várias outras funções técnicas, então. Além da sua graduação na UTF-PR, você tem outras especializações, fez alguns outros cursos pós a graduação, participou de congressos, de outros eventos. Atualmente, eu havia começado uma pós em engenharia de estrutura metálica, tá? Eu dei uma pausa por enquanto, por conta ali de algumas demandas pessoais. Já participei de alguns congressos, teve um pela Pratique que eu participei, que foi na Colômbia, né? Onde a gente teve a oportunidade aí de estar conhecendo um pouquinho do mercado sul-americano, trocar um pouquinho de experiência com outras pessoas que estão há algum tempo na área, né? Então eu participei de bastantes eventos, né? Relacionado à parte do solar. No quadro, né, no Caminhos e Carreiras, a gente sempre fala um pouco sobre a trajetória pessoal, né, do
cargo da pessoa que a gente está trazendo aqui, mas a gente gosta também de explorar muito a parte das funções que essa pessoa desenvolve, de como ela executa essas funções no dia a dia da empresa, né? E o Léo, enquanto engenheiro técnico responsável, ele cuida de uma equipe grande de pessoas, né? A gente tem um engenheiro mecânico, um engenheiro civil, são 2 projetistas, né? E um engenheiro de materiais também. Pincela pra gente um pouquinho sobre o que cada um dessas pessoas, dessa equipe que você gerencia pra gente faz, só pra gente entender um pouco dessa equipe toda que você coordena. Dentro do nosso setor, todo mundo que está lá acaba se envolvendo muito com a parte do projeto em si. Eles acabam fazendo atividades similares, porque se você for pensar, um engenheiro mecânico faria mais como projetista. Basicamente, já entraria na parte de dimensionamento, de cálculo estrutural, né? Já tem a parte de responsabilidade técnica, que ele pode assinar por uma estrutura. Basicamente, eles fazem coisas similares, mas o cargo de engenheiro, ele acaba fazendo um pouquinho a mais. Ele tem essa responsabilidade a mais. Então, aqui, eles acabam fazendo projetos mecânicos, projetos de peças novas. O engenheiro de materiais, ele sai um pouquinho dessa área, ele foca muito do material mesmo que é utilizado na estrutura, então ele tem que estar atento às novidades que a gente tem no mercado, ele tem que verificar muitas vezes se o material que a gente está utilizando é o material correto, da forma correta, né, porque ele tem um estudo mais aprofundado sobre questão de resistência, questão de durabilidade, então ele que fica em cargo de verificar essa questão do material que nós utilizamos. Né? O projetista em si, ele é muito voltado para a parte do desenho técnico, do detalhamento, então ele que muitas vezes acaba fazendo o desenho técnico para a gente projetar a ferramenta para fabricar a peça, né, que a gente tenha tanto a parte da extrusão como a parte de corte e furação, então é ele que vai fazer esses desenhos, né? Além do mais, acho que todo mundo dentro do setor trabalha muito com atendimento com o cliente, né? Nós trabalhamos ali com uma forma também de suporte técnico, então todo mundo ali, a gente tem uma carga meio dividida nessa questão, cada um atende um pouquinho dos chamados, né? Pra gente ter um equilíbrio dentro das demandas do setor. Mas basicamente é isso, né? Então aí o engenheiro mecânico, ele vai fazer, além dos desenhos técnicos, detalhamento, ele já vai poder ter uma responsabilidade sobre o projeto que ele está fazendo. Porque assim, na prática a gente, além de trabalhar atendendo as demandas dos clientes que já vêm com os projetos prontos, né? A gente também desenvolve projetos personalizados, então, e também tem esse suporte técnico. Então a engenharia, se o comercial às vezes a gente fala que é o coração, a engenharia trabalha como se fosse o pulmão da empresa, né? Um dos pilares principais. Fala pra gente um pouquinho daí diretamente da sua função enquanto engenheiro técnico responsável, né? A gente estava conversando um pouquinho aqui nos bastidores antes de iniciar as gravações. Todas as estruturas, o Léo, enquanto engenheiro técnico responsável, ele é responsável por assinar as estruturas da Pratique. Ele participou do desenvolvimento de algumas das primeiras estruturas da Pratique. Então, tudo que sai daqui passa por ele assina todas essas estruturas. As nossas estruturas têm 25 anos de garantia, então tudo que sai daqui passa pelo controle de qualidade dele. Então, se a gente tem algum problema com alguma estrutura, caiu uma estrutura e o problema foi no grampo, é a responsabilidade dele, é uma responsabilidade muito grande, né? Tudo que passa pelo seu olhar, passa pelo seu crivo de responsabilidade, é uma responsa muito grande isso. Então, ele precisa estar sempre atento a isso, precisa estar sempre de olho. Fala pra gente um pouquinho das funções que você desenvolve no dia a dia, como é gerir essa equipe. Às vezes eu pergunto, o que você tá passeando por aí? Daí você fala, tô fazendo meu trabalho, tô de olho, vendo se tá tudo rolando do jeito certo, porque você tem que estar atento se tá tudo sendo executado da maneira correta, se tá tudo sendo entregue da maneira correta, porque esse problema, se teve algum problema em alguma estrutura e a responsabilidade foi nossa, de certa forma essa responsabilidade também é sua por ser responsável por toda essa nossa entrega. Então, fala um pouco sobre essa função que você desenvolve no dia a dia, não só a responsabilidade de monitorar a equipe, mas também de ficar de olho nessa nossa entrega de forma geral. Fala um pouquinho sobre as suas atividades ao longo do dia a dia, na rotina, como que é a entrega das suas funções, como que funciona, pra gente entender um pouco melhor. A função básica ali do engenheiro técnico responsável, ele é como se ele fosse responsável por quase todas as áreas da empresa, da parte ali que produz. Então, assim, todo produto, toda peça, tudo que sai, ela tem que passar pelo crivo do engenheiro técnico responsável. Caso aconteça qualquer tipo de problema, qualquer coisa fora do conforme, alguma fabricação que não está conforme o projeto,
projeto, nós, como fabricantes, temos que dar a garantia e também tem que ter uma pessoa técnica, ela garante que aquilo foi feito por alguém que tem a formação indicada, que tem o conhecimento técnico para fazer aquele produto. Eu tento sempre buscar, né, entregar a estrutura que tenha a maior confiabilidade, a maior segurança, né, porque eu sei que eu não quero que isso tire meu sono. Tá? Então, por isso que muitas vezes a gente tem um desafio, né, de entregar uma estrutura que seja segura, tenha robustez, mas também que seja otimizada, né, para que a gente tenha um produto competitivo. Então, assim, o maior desafio é isso, a gente chegar nesse meio termo e acaba passando muito pelo que o técnico tem que, o engenheiro técnico tem que desenvolver, né? Como gestor da equipe de engenharia, acaba que às vezes a gente tem um desafio mesmo, né, de estar lapidando toda a equipe para que ela consiga atender qualquer situação dentro da empresa. Cada um acaba vindo com uma formação diferente, né, uma realidade diferente, e a gente tem que colocar todos eles para estar andando no mesmo sentido, né, sempre olhando para o mesmo horizonte. Os maiores desafios são esses, né, também tá capacitando eles, incentivando a buscar novos conhecimentos, né, alinhando com a cultura da empresa. Muitas vezes eles acabam sendo o meu braço dentro da empresa para resolver qualquer tipo de problema que a gente possa ter, né? Você falou que eu fico andando pela fábrica. Muitas vezes a gente tem algum problema que deu um problema numa matriz, uma máquina que a gente tem que resolver de forma rápida para a gente não parar a produção. Então eles acabam me auxiliando muito nisso, tá? Eles estão sempre próximos da produção em si. Eu vejo que a gente tem uma rotina que é bem desafiadora, uma rotina que é bem dinâmica. Então, assim, eu falo para você que quase nunca a gente acaba tendo as mesmas situações para lidar durante a semana. Muda bastante. Apesar de que a gente tem os projetos padrões, né? Que a gente acaba atendendo muito o pessoal do comercial, dando treinamentos, né? Tanto interno como externo. É o setor da engenharia que eu vejo que a gente tem muitas oportunidades de crescimento, né? Porque a gente lida com situações diferentes a todo momento. Mas é bem como você falou, né? Uma rotina dinâmica, não é igual, por exemplo, o administrativo, que é segunda-feira, preenche planilha. Eu sempre vejo que às vezes o pessoal tá ali fazendo projeto, mas do nada tá mexendo numa estrutura lá fora, aí às vezes tá andando, mexendo, falando com o pessoal da produção e tá tendo problema com máquina. Vamos falar daí um pouquinho agora mais sobre questão de mercado e tal. São muitas responsabilidades que o engenheiro técnico responsável tem. A gente tá falando do setor de energia renovável, energia sustentável, energia solar. Por estarmos falando do setor de tecnologia, por serem responsabilidades muito grandes que o seu cargo tem, quando a gente fala sobre especializações técnicas, para lidar com essas responsabilidades, por falarmos do setor da tecnologia, onde temos lançamentos a todo momento, o que você considera importante quando a gente fala de tendências? Quais são as tendências nesse ramo para os próximos anos, para 2026? A gente já está com o pezinho aí no ano que vem. O que você considera tendência para o próximo ano? O que você considera importante para quem é do ramo da engenharia, de especialização, para ficar de olho para o próximo ano? Olha, eu acho que uma das tendências seria a gente ter tipos de estrutura segmentado por regiões. A ideia é que a maioria, acho que muita grande parte das empresas tinham, era relacionado a fazer uma estrutura que ela serve para todas as regiões do Brasil, que é uma estrutura mais robusta, que ela vai aguentar ventos de até 50 metros por segundo. Como nós entramos no mercado competitivo, a gente tem bastantes empresas entrando no setor solar, né? Então tem se tornado cada vez mais desafiador você ter uma grande participação dentro desse mercado. A tendência, eu acredito que seja a gente ter uma estrutura específica para cada região, né? Que é o que a gente já vem fazendo, é o que a gente está apostando também, né? Com o desenvolvimento das nossas duas estruturas standard que a gente tem, que são para 35 e 40 metros por segundo, tá? Para atender principalmente as regiões do norte, nordeste, que muitas vezes não é a mesma estrutura que a gente precisa usar aqui no sul. A gente tem também outra tendência que eu vejo, a questão do carport, né? Nós temos muitos estacionamentos ali que ele só tem a função inicial ali de servir como proteção para o veículo. Então, assim, a gente tem muita área útil, muita área que a gente pode utilizar, né, que a gente pode aproveitar para instalação de estrutura, instalação de painel solar, que a gente consegue fazer um item que seja multifunção.
tá? Aproveitamento de espaço, né? Quando a gente pensa, por exemplo, estacionamento de shopping. Isso. E assim, a gente tem toda a questão também que tem aumentado a circulação de carros elétricos. Então, esses próprios carports podem servir como pontos de carregamento, né? Desde que instalado todo o restante do equipamento ali. Então, a gente tem essa tendência também, acho que, de trabalhar com esse tipo de estrutura. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham absorvido bastante conhecimento, aprendido bastante nesse episódio. Gostei bastante de trocar ideia com o Leonardo. Prazer, Leon. Foi muito da hora trocar essa ideia com você. Fiquem até o próximo episódio.